O nome da mensagem de hoje são os 3 conselhos de Salomão. Salomão foi um dos maiores conselheiros da era bíblica. Se você pega desde o Velho até o Novo Testamento, a Bíblia está cheia de conselhos, cheia de direções. Mas Salomão foi um conselheiro de mão cheia. Ele ensinou o ser humano a viver. Ele ensinou o ser humano a faça isso, cuidado com aquilo. Ele era um grande orientador, literalmente um tutor. Ele mentoreava, tutoriava as pessoas. Ele teve a capacidade de transformar assuntos complexos em algo muito simples para o povão entender. Um dos grandes problemas dos eruditos é que, por causa das muitas letras, dos muitos livros, a comunicação entre eles e o povo fica muito difícil, porque ele quer falar muito difícil. Afinal de contas, eu estudei tanto para ser inteligente, agora eu vou falar de forma popular. Salomão conseguiu, apesar de ser um grande observador da vida, um profundo conhecedor da existência, falar de forma que qualquer pessoa entendia, a ponto do livro de Provérbios ser lido nas 2 religiões principais monoteístas, judaísmo e o cristianismo. Salomão, ele é reconhecido como um homem mais sábio que já existiu, não é à toa. Ele tem 3 livros escritos na Bíblia, 2 deles são repletos de sabedoria, que é Eclesiastes e Provérbios. E Provérbios é considerado o livro da sabedoria em relação a qualquer outro livro já publicado no mundo. Provérbios tem 31 capítulos e nos seus 31 capítulos ele lota de conselhos, desde o que fazer com seu pai e sua mãe, como lidar com os amigos, quanto tempo frequentar a casa de alguém, quanto não ir, o que fazer, o que não fazer. Os conselhos são inúmeros, sempre ligados à vida cotidiana. Ou seja, se você estudar Provérbios, a chance de errar na sua vida é muito menor. O problema é que a gente lê e não entende, porque nós temos um problema sério com interpretação de texto. A gente não quer meditar na palavra. O que é meditar? Meditar vem da palavra imaginar. Não basta você ler, você precisa fechar os olhos e imaginar aquilo que você está lendo, a ponto de você começar a registrar na tua mente. E tem uma segunda dificuldade, que é quando você entende, que já é difícil, mas quando você entende, você não consegue praticar. Porque uma coisa é entender, outra coisa completamente diferente é praticar. Praticar já exige uma disciplina, uma força de vontade diferente. Você pode entender que precisa ir para a academia. Praticar é diferente. Você pode entender que precisa fazer exames rotineiros, mas às vezes o medo da agulha te faz procrastinar o dia do exame. Quem está entendendo? Existem coisas pequenininhas na nossa vida que vão nos fazendo deixar para depois o que deveríamos fazer hoje. Isso estraga todo o processo da nossa existência. Salomão, então, de uma forma muito simples, clara e popular, ele vai ensinando os segredos da vida. Repete comigo, segredos da vida. Uma pessoa que viveu muito a ponto de entender os segredos da vida tem uma obrigação de compartilhar com todo mundo. O que Salomão fez é muito nobre. Ele falou, eu entendi a vida, então eu vou parar a minha vida e vou escrever para você entender também. Isso foi muito nobre da parte dele. Porque tem muita gente que morre, vai para o cemitério cheio de conhecimento, entubado, nunca colocou para fora. Mas os nobres sempre entregam o seu tesouro. Grave isso. Os nobres sempre entregam o seu tesouro. Ter tesouros não te faz nobre, entregá-los te faz. E Salomão, ele se torna nobre porque ele decidiu dedicar a sua vida sendo um homem riquíssimo. Atualmente seria um trilionário, um rei poderosíssimo, onde reis de vários países, de vários reinos, vinham para Jerusalém consultar Salomão, conhecer a sabedoria dele de perto, e não vinham de mãos vazias, não. A Bíblia tem um registro que a rainha de Sabá, que é mais ou menos onde fica a Etiópia hoje, trouxe muitas riquezas para visitar Salomão, ouro, roupas, muitas especiarias, muitos grãos. Salomão, ele prosperava não só com os negócios que fazia, mas com os presentes que recebia. Porque é impressionante como prosperidade atrai prosperidade. Como saúde atrai saúde, alegria atrai alegria. Aquilo que você mantém dentro de você atrai mais daquilo. Então cuidado com o que você está guardando. Porque tristeza também atrai mais tristeza, depressão. Ódio atrai
mais ódio, amargura. Então é muito importante a gente cuidar do que está guardando. E eu quero deixar 3 dos vários conselhos de Salomão. Ele deixou 3 conselhos no capítulo 10 do seu livro de Provérbios que eu considero fundamentais para a vida. Nós estamos em pleno 2024, o mundo está indo de mal a pior. Você percebeu que o mundo está piorando? O mundo, não estou falando na sua vida não, a sua vida vai melhorar, fique tranquilo. Mas o mundo está piorando. A terceira guerra é iminente, vai acontecer. Os países não estão conseguindo mais se comunicar. A economia não é do Brasil não, mundial. O brasileiro adora falar mal do Brasil, nunca viajou para fora, não tem a mínima ideia do que está acontecendo nos outros países, fica falando mal do Brasil. Ó, deixa eu te falar uma coisa, não fala mal do teu país não. Você declara imposto aonde fora do Brasil? Nenhum lugar. Então como é que você fala que o imposto no Brasil é um absurdo? Você declara nos Estados Unidos? Eu declaro também. Eu sou bitributado, eu pago no Brasil e nos Estados Unidos. É um absurdo pagar imposto nos Estados Unidos. Tudo nos Estados Unidos é lucro real. Está na tua conta, eles consideram como lucro e já debitam. Aí você vem, nunca declarou imposto fora do Brasil e fala, o Brasil rouba muitos impostos. Tu paga imposto aonde para falar um negócio desse? Então eu vou te ensinar uma coisa. Nunca julgue o que você não tem experiência para julgar. Fecha a tua boquinha, matraca, de ficar falando mal do que você está comendo. Falar mal do teu país é cuspir no prato que você está comendo, porque é esse país que está te sustentando. É esse país que permitiu você abrir teu negócio. É aqui que você está criando tua família. Eu não estou falando que você tem que ser patriota, defensor, não é isso que eu estou falando, não. Só não fala mal do que está te alimentando. Isso vale para tudo. Não fala mal da tua família. Toda família tem problema, eu sei que a tua tem, a minha também tem, todo mundo tem, só que você nunca mais vai vir aqui detonando minha família. Porque eu estou resolvendo os problemas e não falando mal. Você tem que escolher qual lado você está, do lado que resolve ou do lado que expõe. Então Salomão, ele vai nos dar aqui 3 conselhos no capítulo 10 que vão colocar nossa vida em ordem. O primeiro conselho está no versículo 14 de Provérbios 10. Primeiro conselho de Salomão. Os sábios escondem a sabedoria. Não é o 14 não. Perdão. 10, 14? Foi esse? Foi. É isso mesmo, desculpa. Pode voltar lá. É o 24 que é o último. Os sábios acumulam conhecimento, escondem, guardam sabedoria. Mas a boca do insensato é um convite à ruína. Primeiro conselho de Salomão. De tudo que você tem que guardar, guarda a sabedoria, guarda o conhecimento. Não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ressentimento, não guarda ódio, não guarda amargura. Isso o mundo vai te oferecer todo dia, você só não pode guardar. Vai ter gente para te xingar todo dia, gente para te bater, te falar mal, hater para te atacar, todo dia vai ter. Agora, se você vai botar no coração, é uma opção sua, porque a orientação de Salomão é, quer acumular alguma coisa no coração, quer guardar alguma coisa, guarda conhecimento, guarda sabedoria. Porque se você fizer isso, você nunca vai ser um insensato. O que o insensato faz? Usa a boca para a própria ruína. Quantas pessoas perderam um bom negócio porque falaram demais? Quantas pessoas perderam o seu casamento, perderam o amor da sua vida porque contaram um problema que expôs o casamento? Quantas pessoas perderam amizades, perderam oportunidades, perderam emprego porque usaram a boca para falar mal do chefe, chegou na... Era só brincadeira, mas chegou na boca, no ouvido do chefe e ele mandou embora. Ou seja, quem não acumula sabedoria usa a própria boca para se autodestruir. O controle das tuas palavras, o controle do que você fala, vem pelo conhecimento acumulado. Se você não paga o preço de acumular conhecimento, você nunca consegue controlar o que fala. A sua boca é dominada pelo estado da sua mente. A sua boca, ela é dominada pelo estado da sua mente. Aliás, o versículo bíblico diz que a boca fala do que o coração, que é a mente, né? Do que o coração está cheio. Então você tem que selecionar muito o que entra na sua mente, ou o coração, porque o coração na Bíblia é a mente, ou seja, a sede das emoções, não é o músculo, o coração. A Bíblia cita a palavra coração mais de 946 vezes como sede das emoções, do tipo, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Está falando, guarda as tuas emoções. Enganoso é o coração do homem. Não estou falando que enganoso é o músculo do teu coração. Enganoso é os teus sentimentos, as emoções. Então a palavra, usa muito a palavra coração como sede das emoções. Ou seja, hoje a gente entende, por causa da neurociência, que está falando da mente. Então, se você tem que botar algo na tua cabeça, coloca conhecimento e sabedoria, porque isso vai fazer você medir suas palavras e você não vai provocar sua própria ruína.
Além de ter resposta boa para tudo, além de ter sabedoria para tomar decisões, se conectar com pessoas certas, se afastar das erradas, você ainda vai usar a sua boca para prosperar e não para se arruinar. Com a boca você faz grandes negócios, mas também com a boca você desfaz negócios que eram para você. Com a boca você declara o seu amor para alguém e se junta com o amor da sua vida, mas com a mesma boca você pode arruinar o amor da sua vida. Em Tiago capítulo 3 diz que da mesma boca não pode sair bênção e maldição, água doce e água salgada. Então você tem que escolher qual fonte vai sair dos seus lábios, qual fonte vai sair da sua boca. E para que a fonte seja boa, a sua mente precisa estar boa. Vou repetir. Para a fonte ser boa, a sua mente precisa estar boa. Nós sempre vamos expressar oralmente aquilo que pensamos muito. Então quando você está nervoso, você fala uma coisa que jamais falaria, sem querer eu falei. Foi sem querer mesmo, acredito, mas você estava pensando muito naquilo, senão você não falaria. Então nós temos que dominar muito o que nós acumulamos na mente, porque o acúmulo do que entra na nossa mente vai sair pela nossa boca. Então Salomão está dando um conselho aqui muito sério para a vida, para o seu relacionamento, para a sua vida financeira, para as suas amizades, para a sua vida profissional, para a sua família. Olha, se tem que acumular alguma coisa, não acumula o que é ruim não, porque um dia isso vai sair pela tua boca e vai te arruinar. Acumula sabedoria, guarda a sabedoria, que vai te dar tudo que você precisa para usar a sua boca para prosperar da forma certa. Olha o que diz no versículo 17. Coloca o 17 para mim, do 10 mesmo. Quem acolhe a disciplina, olha isso aqui. Quem acolhe a disciplina, ou seja, quem guarda, quem protege, quem recebe, quem ajunta a disciplina, mostra caminho da vida. Mas quem ignora a repreensão, desencaminha os outros. Então qual é a consequência de você acumular sabedoria? É que você começa a acolher disciplina ao invés de ruína. E aí você encontra o caminho da vida. Mas se você acumular coisas ruins dentro de você, quer dizer que você vai ignorar a repreensão e vai desencaminhar outros. Em vez de mostrar o caminho da vida, você vai desencaminhar. Imagina se eu usasse a minha influência para o mal. Ao invés de estar mostrando o caminho da vida para milhões de pessoas, eu estaria desencaminhando as pessoas. Muitas vezes surgem problemas, tretas na internet, alguém quer que eu me meta e fala, cara, eu não vou me meter, sabe por quê? Eu até entendo que eu tenho o direito de fazer, eu sei que até ajudaria a pessoa se eu me metesse, só que eu vou desencaminhar tantas pessoas. Porque não existe briga que termine bem. Então eu prefiro sempre ficar na minha, para poder, quando aparecer, a oferecer paz, oferecer palavras de amor, de compaixão. É uma escolha que eu fiz na vida. Então o primeiro conselho de Salomão é: escolhe bem o que você vai guardar aqui, ó. Como é que você escolhe o que vai guardar aqui? 86% de tudo que você registra na tua mente, na tua memória, vem do que você ouve e do que você vê. Audição e visão são os dois sentidos que determinam o que fica registrado na sua mente. Olfato, paladar influenciam, o tato influencia, mas o que determina é visão e audição. Isso quer dizer que você precisa ser extremamente crítico. Você precisa criticar tudo que você ouve e que você vê. Por que eu estou vendo isso? O que isso vai me ajudar? Por que eu estou escutando essa história? O que ela vai me acrescentar? Se você não for crítico, você escuta tudo, vê tudo, e você acha que não é nada demais, mas na verdade a sua mente registra, a sua mente é um computador. Sua mente tem um gravador de voz, tudo que está sendo falado você pode até esquecer, mas está aqui. E de alguma forma está construindo o que um dia você vai colocar para fora. Então vamos seguir o conselho de Salomão. Se é para acumular alguma coisa, vamos acumular conhecimento, sabedoria, para que a nossa boca nunca seja usada para ruína, para destruição. Ao contrário, toda vez que a nossa boca for dirigir palavras a alguém, vai ser para construir, para edificar, para abençoar, para levantar, para profetizar, para fazer o que é bom, o que é positivo, e nunca para destruir nem a mim nem a ninguém.
Quem gostaria de melhorar muito as suas palavras a partir de hoje? Então não adianta só querer, tem que também mudar o que você pensa. Tem que mudar o que entra aqui. Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Fala, Tiago, esse é um conselho simples. A sabedoria é muito simples. É para todos, tem que ser simples. A sabedoria não é para os eruditos. A sabedoria é para quem tem fome e sede dela. Eu quero sabedoria. Se você quer isso, você precisa então começar a armazenar na sua mente o que vem da sabedoria. Isso vai vir 86% disso pelo que você vê e pelo que você escuta. Então cuidado com o que você vê e com o que você escuta a partir de hoje. Segundo conselho de Salomão, quem entendeu primeiro? Agora que você entendeu, quem vai praticar isso? Tem certeza? Porque a tua vida vai melhorar tanto se teus pensamentos melhorarem. O teu futuro vai melhorar tanto se as tuas palavras melhorarem. Tudo melhora quando mente e palavras melhoram. Quem acredita nisso? Segundo conselho de Salomão, está no versículo 19. Quando você fala muito, quando muitos são as suas palavras, você acaba pecando, acaba errando, acaba aumentando, acaba mentindo, acaba contando história que não é. Mas quem controla o que fala, quem controla a sua língua é sensato. E insensato é aquele que não é sábio, que não quer escutar ninguém, que fala qualquer besteira. Sensato é o cara que está no caminho da sabedoria, é a pessoa que está buscando esse conhecimento milenar, esse conhecimento divino. E uma pessoa que está buscando sabedoria, conhecimento divino, ela não fala muito. Tem gente que fala tanto que acaba contando o que não é para contar. Acaba falando da vida dos outros, e esse falar da vida dos outros vai estragar tantas amizades. E aí você quer carregar o peso de você ter sido o motivo de ter estragado a vida de alguém? Essa história não era para contar a ninguém, mas por que você contou? Estava falando muito. Aí vai acabando o assunto, você vai emendando uma história na outra. Quando vê, o assunto bom acabou, você já está no assunto ruim mesmo. Quem está entendendo? Nós precisamos aprender a controlar as palavras para o pecado não se fazer presente. O que é o pecado? Errar o alvo, errar a conversa. Eu não quero errar. Para não errar, eu tenho que falar pouco. Uma vez eu fui almoçar com uma das maiores autoridades eclesiásticas que eu reconheço, um dos maiores pregadores do mundo. Eu tive a oportunidade lá em Dallas, nos Estados Unidos, de almoçar na casa dele. Nós ficamos 4 horas conversando. E como a conversa toda foi em inglês, eu não falava muito. Afinal de contas, meu inglês é limitado. E aí, a maioria das perguntas que ele me fazia, eu respondia, oh, yes. Porque mais do que isso eu não conseguia desenvolver também, né? Ele falou, mas e o Brasil? Eu falei, oh, very good. Mandava um oh no início, né, para dar aquela emoção, e mandava um very good. Quando acabou 4 horas de conversa, só ele falou assim, estou admirado com a sua sabedoria. Aí o meu amigo que estava comigo falou, rapaz, que loucura, tu não falou nada. Eu falei, mas está escrito na Bíblia. Ele falou, o quê? A Bíblia está escrito assim, ó, até o tolo quando se cala, se passa por sábio. Não sabe o que falar? Cala a boca, fica só escutando. Vão falar, nossa, que inteligente essa pessoa. Tem gente que vai gostar de você só porque você falou pouco. Já viu gente que tem necessidade de falar? Entra numa conversa, quer falar quando está ganhando, o que está fazendo, quando não sei o quê. Gente tem necessidade de falar. Aí às vezes você não é nem orgulhoso, altivo, mas a pessoa que está te escutando fala, nossa, que altivez. Porque você falou de quanto ganha, falou quanto seguidor tem, falou quanto não sei o quê, e que não sei o quê. Você só está falando porque você queria se expressar. Você é falastrão, fala muito. Mas a pessoa que está escutando vai achar que você é orgulhoso. E vai espalhar para todo mundo. Aquele cara não, muito orgulhoso. Você só falou de você. Então Salomão, na sua sabedoria, diz, queridos, fale menos, porque no muito falar, acaba se errando. Repete comigo, no muito falar, acaba se errando. Você acaba cometendo transgressões, pecados na multidão de palavras. Mas aquele que modera seus lábios, aquele que controla o que fala é prudente, é sensato. Qual é o momento que mais você tem que controlar o que fala? Quem sabe? Quando você está nervoso. Que nervoso você fala umas coisas que vai se arrepender para sempre, mas já falou. O problema das palavras é que elas são como pedras jogadas em vidraça. Você pode até pedir perdão, mas já quebrou.
O perdão não serve tanto, principalmente emocionalmente, depois das palavras. Porque já quebrou a vidraça. Você vai conseguir colar caco por caco depois de ter destruído a pessoa com as palavras que você usou? É muito difícil. Então, se você quer ser uma pessoa que vai ter relacionamento saudável, controle suas palavras. Porque senão vai ser como jogar uma pedra num vidro. Vai estilhaçar todo o vidro e depois você falar, perdão, eu não queria, mas já está tudo. Depois não dá para colar caco por caco. Palavras têm o poder de destruir. Então Salomão, no auge da sua sabedoria, o grande rei de Israel, fala o seguinte: segura o que você fala. Porque você vai evitar destruição, você vai evitar briga, você vai evitar separações, você vai evitar feridas emocionais. Quantas pessoas aqui estão feridas profundamente desde a infância porque o pai falou algo ruim para você, seu bandido, você nunca vai ser nada, você é isso, você é aquilo. Ou seja, o pai que deveria proteger está usando a boca para lançar palavras negativas que ferem as tuas emoções. Você vai carregar isso para sempre se você não perdoar. Se você não estiver disposto a liberar isso do seu coração, você vai carregar isso para sempre. Palavras, segundo as próprias escrituras, têm muito poder. Então vamos seguir o conselho de Salomão, porque ele foi um homem muito sábio. E ele fala o seguinte: controle as suas palavras para que você não erre no muito falar. Porque quem modera as palavras, quem controla o que fala, é sensato. Uma das formas de se reconhecer uma pessoa que é sábia é pela quantidade de palavras que ela dispara por segundo. Uma pessoa que é uma metralhadora falando, é uma pessoa que você tem que ter cuidado. Eu não estou falando que ela está errada, mas você tem que ter cuidado. Porque quem fala muito vai acabar querendo falar da vida dos outros também. Quem fala mal dos outros para você, vai falar mal de você para os outros. E por aí vai. Então, eu não confiaria uma pessoa que fala demais o tempo todo meus segredos. Porque um dia, às vezes porque a pessoa não está bem, está falando demais, vai acabar, para manter a roda de amigos entretida, vai contar meu segredo. Às vezes não é nem por maldade, não. É só porque fala muito mesmo. Não tem aquela expressão, deu com a língua dos dentes. É isso, às vezes não foi para te prejudicar. Foi porque você contou seu segredo para quem você sabe que tinha problema com palavras. Quem está entendendo? Terceiro conselho de Salomão. Versículo 27. Está tudo no capítulo 10. O temor do Senhor prolonga a vida. O temor do Senhor, já vou te explicar o que é, prolonga, te dá muitos anos de vida, te dá longevidade. Mas a vida do ímpio, quem é o ímpio? Aquele que não teme ao Senhor, a vida desse cara é abreviada. E a vida aqui, não estou falando só da vida física, não. A vida emocional. Tem gente que vive muito, mas vive depressivo, acabado emocionalmente. Eu não quero. Eu quero viver muitos dias, mas bem, emocionalmente, financeiramente, cercado por quem eu amo, com bons amigos. Então não adianta você viver fisicamente e estar morto emocionalmente ou morto espiritualmente. Você precisa desfrutar a vida nas suas três esferas: física, emocional e espiritual. E somente quem prolonga a sua vida nas três esferas é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Muita gente não entende. Temor do Senhor não é ter medo de Deus. Temor do Senhor não é simplesmente respeitar, não é isso. Vou contar uma história minha pessoal para você entender o que é o temor do Senhor. Eu fui criado por um pai militar. Meu pai, apesar de ser militar, ele não era carinhoso, mas também nunca foi duro, muito rígido ao ponto de ferir a gente emocionalmente. Ao contrário, ele era um bom pai, mas não era carinhoso, né? Hoje com meus filhos, ele bota meus filhos no colo, fala eu te amo. Eu falei, pô, na minha época não tinha essa brincadeira não de eu te amo. É que vai ficando velho, vai ficando mais sensível, né? Mas meu pai sempre provou o amor dele de outras formas. Não era muito com palavras, com abraço, mas era de outras formas. E uma das coisas, apesar dele não ser um cara muito rígido, ele era muito disciplinado. Então uma das coisas que ele não admitia lá em casa, na época que a gente era criança, éramos 3 homens, 3 irmãos, era comer sem camisa na mesa. Você imagina, a gente voltava do futebol na pracinha, suado, 40 graus no Rio de Janeiro, não tinha negócio de sentar na camisa sem camisa, bota a camisa para sentar na mesa. Era um lance militar que ele tinha. Então eu cresci minha vida toda colocando camisa para poder almoçar. E acabei acostumando. Dificilmente eu sento numa mesa para refeição sem camisa.
Teve um dia, uns 3 anos atrás, minha mãe ainda estava viva, que eles foram me visitar. Eles moravam no Rio, eu morava em São Paulo, eles vieram me visitar, não me falaram. Eu cheguei na hora do almoço em casa, não vi ninguém, estava muito calor em São Paulo, tirei a camisa, estava com uma camisa social, tirei, apoiei assim para secar do suor na mesa, sentei na mesa para começar a comer. Dificilmente eu fazia isso, mas nesse dia eu sentei na camisa sem... De repente eu escuto a voz do meu pai e da minha mãe no corredor vindo para a sala onde eu estava. Rapaz, eu fiquei gelado por dentro e procurei para onde fugir para sair para botar a camisa. Peguei a camisa e fui para um lugar para colocar a camisa para poder voltar com camisa. E eu fiquei pensando, por que eu fiz isso? Eu estou casado há 19 anos, meu pai ia me bater na minha casa? Meu pai ia brigar comigo? Não, mas por que eu sentia a necessidade de sair sem ele me ver para botar a camisa e voltar? Por uma coisa, chama-se temor. Nesse dia eu entendi o que é temor. O que é temor? Eu não tenho coragem de ferir o que para ele é importante. Eu não tenho coragem de começar uma guerra com quem eu amo. Não tenho por que eu passar por cima de algo que para ele é lei. Para mim não é, mas para ele é. Então eu não vou bater de frente com uma coisa que para ele é muito importante. Eu preferi sair correndo. E eu fiz isso sem pensar. Foi algo interno, foi automático. Nesse dia eu entendi o que era o temor do Senhor. É você não ter coragem de afrontar o que para Deus é importante. Porque eu vou fazer algo que para ele é tão importante e eu vou fazer o contrário. Então quando Salomão fala assim, o temor do Senhor prolonga a vida, é o seguinte, se você fizer tudo o que Deus gosta e evitar o que Ele odeia, 6 coisas Deus odeia e a 7ª Ele abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. De novo vai para as palavras. Os maiores erros que a gente comete, segundo as Escrituras, é pelo que falamos, tá? Então assim, você está brigando com ele. Aí eu sei, em vez de pacificar, eu falo, não, rapaz, ele não falou isso de você não. Calma aí, vamos resolver. Eu falo, não, falou sim, eu ouvi. Ele ainda falou que você está gordo. Falou que ainda tu está comendo demais. Ou seja, ainda joga a lenha na fogueira. A Bíblia diz que Deus odeia 6 coisas, mas a 7ª, ele vira a cara para você, ele abomina. Aquele que joga contenda, briga entre irmãos. Aí eu sei que Deus odeia isso e vou fazer? Quer dizer que eu não temo ao Senhor, porque se eu temesse ao Senhor, eu jamais jogaria um contra o outro. Quem está entendendo isso aqui? Aí Salomão está falando, se você temer ao Senhor, que é isso, fazer o que Ele ama e evitar o que Ele odeia, eu te dou vida longa. Mas não é só vida física, não. Eu te dou, porque a vida física não vai depender só de temor do Senhor, vai depender se você está se cuidando, está indo ao médico, fazendo os exames, está se alimentando bem, fazendo exercício físico, etc. Genética e outras coisas. Mas eu te dou vida emocional. Eu não deixo a depressão achar o endereço da tua mente. Eu não deixo a insônia encontrar o endereço da tua casa. Eu não deixo o ataque de pânico, o medo, a ansiedade crônica entrar dentro de você. Eu protejo tuas emoções. Eu não deixo a perturbação noturna, que é um problema espiritual, te alcançar. Eu não deixo a falta de perdão te dominar, que é um problema espiritual. Eu não deixo a ingratidão entrar na sua vida, que é um problema espiritual. Ou seja, eu te dou vida física, emocional e espiritual, se você temer ao Senhor. Se você temer a Deus, eu resolvo o que homem nenhum consegue resolver. Se você temer ao Senhor, ou seja, se você não tiver coragem de afrontá-lo fazendo o que ele não gosta, o que ele odeia, eu te respaldo no corpo, na alma e no espírito. Eu coloco as minhas palavras na tua boca. E a partir de hoje não é mais você falando, é eu falando através de você. Eu quero ver quem vai poder te resistir. Se são as próprias palavras de Deus através da sua boca. Aí eu quero ver quem te segura. Quem te impede. Quem segura teu negócio. Quem separa a tua família. Aí eu quero ver quem vai se levantar contra você. Se é o próprio Deus agindo através de você. Aí eu consigo acreditar naquele versículo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. Amém. Salomão deixa 3 conselhos para que a nossa vida possa ser uma vida abundante, porque vida com escassez nos limita muito. A vida com escassez nos enfraquece muito. Passar um tempo de escassez é normal. Eu já passei, você já passou. Viver na escassez não é normal. Não se acostume com a escassez.
A vida em abundância é uma promessa bíblica. Só tem 2 tipos de vidas na Bíblia. Ou seja, o padrão bíblico é vida em abundância, vida eterna. Vida eterna você só vai poder ter quando partir daqui. Então você tem que morrer para ter vida eterna. Quer dizer que enquanto nós estamos aqui, qual é a outra vida? Vida em abundância. Só tem esses 2 tipos de vida na Bíblia. Vida em abundância só dá para viver na terra, vida eterna só dá para viver na eternidade. Então pode dar um conselho? Não se acostume com a escassez, porque o nosso destino é abundância. Para quê? Para a gente poder socorrer as pessoas. Não é para esfregar na cara de todo mundo que a gente tem, não. É para a gente poder ter para repartir. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Avisa os ricos desse século que eles têm uma abundância para poder repartir com quem não tem. O que isso quer dizer? Que nós somos destinados a prosperar. E a gente prospera muito pelo que fala e pelo que pensa. Por isso que o primeiro conselho de Salomão foi: pensa melhor para falar melhor. Porque a tua prosperidade, inclusive a financeira, depende do que você pensa e do que você fala. E aí você vai ter abundância para poder servir essa geração, para poder aliviar a carga dos outros. Aí você vai poder ter 2 botijão de gás para poder dar 1. Aí você vai poder ter vida emocional saudável para poder dar conselhos emocionais. Aí você vai poder ter espiritualidade acumulada para poder ajudar alguém espiritualmente. Aí você vai poder realizar teus sonhos e ajudar os outros a realizarem os deles. Porque você tem para dar, cada um daquilo que tem. Então você nunca vai conseguir dar algo que você não tem. Você nunca vai conseguir ajudar alguém se você não está ajudado. É por isso que o teu destino é abundância. Os 3 conselhos de Salomão é para nos levar para uma vida melhor, uma vida de longevidade, uma vida de prosperidade, uma vida de proteção divina, uma vida de bênção divina. E a própria palavra de Deus diz no próprio livro de Provérbios capítulo 10 que a bênção do Senhor enriquece. E com ela não vem desgraça, não vem desgosto. Você pode ganhar dinheiro de muitas formas e o desgosto vem junto, menos com a bênção do Senhor. A bênção do Senhor enriquece e com essa bênção não vem desgosto, não vem desgraça, não vem má notícia, não vem quem possa tomar o que Ele te entregou. Então recebe a sua palavra, porque a sua casa, os seus negócios, a sua vida muda a partir de hoje. Porque a bênção do Senhor vai cair sobre você e sobre todos os seus. Quem acredita nisso diz amém. Amém. Eu sei de uma coisa, Deus te deu uma riqueza, que é o teu ministério, e tudo que você precisa está aí. Eu não sei qual dom Ele vai te usar, se é no dom de profecia, de operação de milagres, de interpretação de línguas, o dom da palavra, o dom da sabedoria. Eu não sei qual dos 5 ministérios Ele vai te levantar, mas eu sei que Ele vai fazer. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.